Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cursinho Ideia. Aqui quem vos fala é Danilo Meirelles, seu professor de Filosofia e Sociologia. E hoje eu vos trago uma aula de Filosofia, o tema Filosofia Clássica. Já vamos falar aqui que essa aula ela vai ser desenvolvida em algumas partes, vai ser dividida em algumas partes devido à extensão do seu conteúdo. Então hoje, na primeira parte, a gente vai falar sobre o início ali, as primeiras fases da filosofia, os primeiros filósofos, quem teve pensamentos importantes ali para dar início a esse conteúdo. Já é bom lembrar que na primeira aula de filosofia que a gente tem aqui no canal, a gente fala sobre o surgimento da filosofia, a gente fala sobre o abandono do pensamento mítico. Então, antes de assistir essa aula, eu recomendo que vocês assistam a aula de número 1 lá, que está muito massa. Então vamos lá. Para iniciar o conteúdo, a gente vai falar sobre os pré-socráticos aqui nessa primeira aula. E o que são os pré-socráticos? Quem eram os pré-socráticos? Pelo nome pré-socrático já dá para tentar inferir que eram filósofos que vinham antes de Sócrates. Há alguns filósofos atualmente, alguns estudiosos atualmente, que vão dizer que a gente fala isso de maneira errônea, devido ao fato de que alguns dos pré-socráticos viveram na mesma época de Sócrates. Então, por que esse nome pré-socráticos? Na verdade, esses primeiros filósofos, eles eram conhecidos como os filósofos da natureza. O nome pré-socrático, ele está mais relacionado com o objeto de estudo dessas pessoas e não necessariamente com o período em que eles viveram. Esses filósofos, e aqui tem alguns exemplos de nomes: Tales de Mileto, que é amplamente conhecido como o primeiro filósofo de todos, Anaximandro, Anaxímenes, eles se dedicavam a compreender, a explicar o que a gente chama de physis. Physis é um nome que para muitos de vocês pode até ser bem comum, né? Porque parece com física, e é exatamente isso que significa. Physis está fazendo referência à natureza, à origem, como funcionam as coisas. Já a partir do momento em que eles tentam compreender a natureza, eles tentam fazer a explicação de como tudo aquilo surgiu, como tudo aquilo funciona, e passa a ter o abandono do que a gente chama de pensamento mítico. Lá na primeira aula a gente disse que o pensamento mítico, as explicações míticas eram aquelas que buscavam explicações principalmente em divindades, em fenômenos cosmológicos absurdos, em histórias e contos para tentar justificar as coisas que aconteciam. Por que choveu hoje? Porque o Deus tal quis. A partir do momento em que os pré-socráticos começam a estudar a physis, eles buscam explicações mais lógicas, em que deixam mais de lado essas questões mitológicas. E o outro conceito muito importante para entender é arqué, ou arquê. E isso significa o princípio, elemento essencial. O que seria isso? Vocês vão perceber no decorrer dessa aula que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, também conhecidos como jônicos, os primeiros mesmo são conhecidos como jônicos devido a saírem da região da Jônia, mas o termo mais comum é pré-socráticos mesmo. Eles são pessoas em que estão buscando entender a physis. E para isso eles tentam buscar um elemento que representa a origem de tudo. E esse elemento é arqué, é o princípio, o elemento essencial. E um exemplo claro desse, um exemplo muito interessante, é o do próprio Tales de Mileto, que por ser o primeiro filósofo que a gente considera, ele buscou essas explicações, mas ele ainda tinha uma pontinha ali de explicação mitológica. E ele, como arqué, o princípio, o elemento essencial, disse que o princípio de tudo era a água. Isso veio muito daquela questão dos deuses que no início de tudo geraram o oceano e tal, mas também porque Tales de Mileto percebeu que a vida do Egito rodava em torno do Nilo. O Nilo
O rio Nilo, no caso, era o que fazia aquela sociedade funcionar, e ele também estava vendo ali o Mar Morto, que era o Mar Mediterrâneo, na verdade, perdão, é, a importância daquilo para o comércio, para a vida da sociedade daquela época. Então, para ele, a água era um elemento que era o princípio de tudo e que era o que era fundamental para a existência da sociedade. E tem uma frase dele mesmo de tudo é um, que se refere que tudo é feito por um elemento essencial, um elemento que é o princípio de tudo. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns dos filósofos que deram início a, a essa história aí, essa coisa dos pré-socráticos. Além do próprio Tales de Mileto, a gente pode falar sobre alguns que tiveram destaques. Um deles é o Pitágoras. Pitágoras, sim, é aquele mesmo lá do Teorema de Pitágoras, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A partir do momento em que começa-se a estudar a física da coisa, a lógica por trás disso, a gente percebe que muitos desses primeiros filósofos eram matemáticos, eram apaixonados pela natureza das coisas, apaixonados pela lógica. E Pitágoras foi um deles. Para ele, a arqué, a origem de tudo, se trata dos números. Mas como assim se trata dos números? É estranho você dizer que tudo se inicia nos números, mas não é necessariamente aqueles números 1, 2, 3. Quando ele fala dos números, ele está falando da unidade, das proporções, objetos matemáticos, as relações existentes entre os valores do universo. Então, tudo é feito devido a uma determinada proporção de elementos e tal, e sem essa proporção as coisas não existem. Para ele, os números iniciaram o universo e ele funciona devido a tudo isso. E para os pitagóricos, a matemática ela não era uma invenção humana. Toda a organização da física se devia a essas proporções. A matemática ela estava ali, a gente estava só descobrindo o que ela tinha a proporcionar, descobrindo seus teoremas, descobrindo suas premissas. E quando ele diz que o 1 é o princípio de tudo, ele está se referindo justamente à unidade, a essas proporções. Então, o próximo filósofo é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso ele começou a introduzir alguns conceitos que são muito importantes, que é o conceito da mudança, o conceito de devir. E vocês vão entender aqui comigo. Heráclito de Éfeso, ele fala sobre uma coisa chamada conjunção dos contrários. O que seria a conjunção dos contrários? Ele diz que tudo no mundo funciona devido a esse conflito de coisas contrárias, que todos os seres eles tendiam a mudar no universo. O universo era feito de contrários. Por exemplo, o dia vira noite, o frio fica quente, o sólido se desmancha. E para Heráclito, a existência do frio dependia da existência do quente. Você só sabe o que é frio e é quente depois de você ter necessariamente experienciado essas duas sensações. E ele diz que tudo está em constante mudança. A mudança é a única coisa universal. Como assim a única coisa universal? Se tudo está mudando o tempo todo, então a única coisa que é certa é que vai haver mudança. Então a mudança é a única coisa universal. E ele introduz esse conceito do devir, que é o vir a ser. E isso de vir a ser é justamente sobre uma questão de nada é. Tudo está a vir a ser. Tudo vem a ser ainda. O que só ressalta a importância desse conceito para ele do que era a mudança. Tudo estava em constante mudança, então nada é algo fixo, algo constante. E foi dele a frase que diz que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. E isso significa justamente que quando você entra num rio e você vai entrar nele novamente, já começa que o rio já não é o mesmo, as águas do rio não são as mesmas, do mesmo modo em que você já não é mais o mesmo, tanto como pessoa, quanto por questões físicas, e
é mais uma frase que ele usa para ressaltar a teoria dele. O próximo filósofo vai de encontro com essa teoria de Heráclito. O próximo filósofo é Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia ele começa a fazer algumas abstrações além do que a gente estava acostumado. Ele não está mais tão pegado naquela questão de explicar a physis, explicar a arqué. Só fazer um parêntese, o Heráclito de Éfeso dizia que a origem de tudo era o fogo. Agora, Parmênides de Eleia, ele define o conceito do ser. Ele fala que existe uma essência nas pessoas. Ele diz que o ser é eterno. Diferente de Heráclito, que dizia que tudo estava em constante mudança, Parmênides diz que a essência é eterna, então as mudanças, seja elas físicas, são irrisórias. Então, ele diz que o que é, o que não é, não é. E ele define esse conceito da essência e da aparência. O mesmo é o pensar e o ser. Quando se trata de essência e aparência, ele diz que independe se você está mudando a sua forma com o passar dos anos. Você continua sendo aquela mesma pessoa, você continua tendo a sua essência natural. Então Parmênides ele trouxe essa abstração mais diferenciada para o que são os pré-socráticos, né? Já Demócrito de Abdera, ele foi quem trouxe a teoria atomista. Como assim a teoria atomista? Ele foi uma pessoa que ele juntou o rigor parmenidiano e o naturalismo jônico. Ou seja, ele juntou a abstração de Parmênides com a busca pelo elemento essencial, pela arqué que tinha nos filósofos jônicos. Daí surgiu a teoria atomista. Demócrito foi a primeira pessoa que disse que tudo era feito por uma substância indivisível, que hoje nós chamamos de átomo. E isso envolve uma abstração muito grande, porque a gente não consegue ver o átomo, é como se ele fosse uma essência. Ele está ali, mas ele é impossível de ser visto e ser dividido. Então, ao mesmo tempo que ele abstrai, como Parmênides abstraía para entender a essência de algo, ele também busca a arqué, que ele diz que seria o átomo, a origem de tudo. E Demócrito foi muito importante para os cientistas que viriam a existir no futuro para determinar as suas teorias, né? E além disso, ele teve a introdução à noção do vazio. O vazio, assim como o átomo, era uma coisa muito abstrata. A gente não entendia o que era o vazio. O vazio seria alguma coisa que estava entre os átomos, mas que não era composta pelos próprios átomos. Então, já dá para perceber que os pré-socráticos, lá com Tales, eles ainda estavam pegados um pouco numa ideia mitológica. E aquela questão dos deuses. Tales falou da água, da importância da água, porque aquilo era essencial para a vida dos homens, e ele tinha um forte embasamento nos mitos. Quando a gente chega em Demócrito, a gente já vê que já tem uma abstração muito grande, já está buscando um elemento para a origem de tudo que está baseado numa lógica muito diferente, que não tem mais nada a ver com uma explicação mitológica. Então, esses 4 filósofos, 5 se contar com Tales, foram os principais do que são os pré-socráticos, e existem muitos outros, cada um com sua teoria, cada um com um conceito de arqué diferente, mas eu diria que esses são os principais para o entendimento dos pré-socráticos. E então a aula de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Não esqueça de deixar um like aí, de comentar se tiver alguma dúvida, de compartilhar com os amigos que estão estudando também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.
E, novamente, ótimos estudos. E até a próxima.